Então, gente, dando continuidade à nossa aula, nós vamos abordar agora a terceira parte da aula, entre bactérias extraintestinais. Então, assim, de forma sucinta e básica, essas enterobactérias extraintestinais são aquelas que na luz intestinal, no intestino, no trato gastrointestinal, esses micro-organismos normalmente não têm a capacidade de causar um processo infeccioso. Eles não causam infecções intestinais, não causam diarreias, não invadem mucosa intestinal, certo? O processo patogênico deles está associado à colonização ou à invasão de sítios anatômicos extraintestinais, como corrente sanguínea, articulações, feridas cutâneas, feridas de mucosa, feridas cirúrgicas, não são tão comuns, mas podem acontecer, meningite, pneumonia. Então, são sítios extraintestinais nos quais essas bactérias não deveriam estar, ou se estivessem, deveriam estar em menor quantidade. E quando presentes nesses sítios extraintestinais, elas desencadeiam um processo infeccioso. É mais comum de acometerem pacientes hospitalizados, principalmente aqueles com dispositivos médicos, como os catéteres venosos centrais, catéteres urinários, sondas urinárias, mesmo que sejam sonda de alívio, próteses, enfim. Podem causar meningites, podem causar infecções urinárias, podem causar pneumonias, infecções hospitalares associadas a infecções urinárias, pneumonias e sepse. Né? Então, seriam assim as principais manifestações, e todas associadas a sítios extraintestinais. Então, nós temos aqui como causa, dentre as enterobactérias não enteropatogênicas, né? Aí fala assim, mas Escherichia coli é enteropatogênica e não enteropatogênica, porque ela está muito associada a infecções extraintestinais associadas à hospitalização, a infecções relacionadas à saúde, enfim. Então, dentre as enterobactérias extraintestinais que acometem o sistema nervoso central, nós temos destaque Escherichia coli e Citrobacter, mas a grande realidade é que principalmente Escherichia coli. As que acometem o trato respiratório inferior, Klebsiella, Enterobacter, Escherichia. A corrente sanguínea, Escherichia, Klebsiella, Enterobacter. O trato gastrointestinal, nós temos as 3 enteropatogênicas principais, Salmonella, Shigella, Escherichia, e Yersinia, que causa, não é bem uma infecção intestinal, são outras manifestações. Por isso que não são tratadas como enteropatogênicas. E nós temos no trato urinário, Escherichia, Proteus, Klebsiella, Morganella. Então, assim, o que a gente pode observar é que a Escherichia coli realmente é muito versátil, né? É um patógeno competente tanto para o sítio intestinal, como também para os sítios extraintestinais, tá? E além de Escherichia, a gente também chama a atenção para a Klebsiella, que também é um importante patógeno, dessa ordem, né, enterobacteriais. E aqui, novamente, Escherichia coli, o HMB, né, a colônia verde metálica. E aí, as Escherichia coli extraintestinais, eu gostaria de chamar a atenção, né, como um habitante mais comum do trato gastrointestinal, como já discutimos, e é o principal causador de infecções do trato urinário. Por quê? Porque existe um contato próximo, uma contiguidade anatômica, né, entre a colonização ali do sistema geniturinário, né, principalmente a uretra distal e da proximidade com a região perineal, e isso favorece com que haja colonização por Escherichia também na uretra distal, e que pode haver, por qualquer que seja o motivo, com baixa frequência de micção, baixo consumo de água, às vezes hábitos de higiene inadequados, ou mesmo propensão do hospedeiro, né, do indivíduo, que essa bactéria ascenda, né, que suba no trato urinário, causando então infecção da bexiga, né, causando a cistite bacteriana. Então, a Escherichia coli é um dos principais causadores. E às vezes, quando não tratado, então quando acometido por cepas mais agressivas, né, mais virulentas, pode causar pielonefrite, né, que seria a infecção da pelve renal.
E aí nós temos a ocorrência de meningite neonatal também, associada à Escherichia coli, principalmente em bebês que nascem por parto natural. Então, a passagem pelo canal do parto, se a mãe estiver colonizada com Escherichia coli, que tenha fatores de virulência que possam desencadear o processo de meningite e o bebê tem alguma predisposição, você pode ter uma meningite neonatal associada à Escherichia coli, né? Além disso, pode estar associada a várias infecções hospitalares, como nós vimos, pneumonia, sepse, cistite bacteriana, né, a infecção urinária. Então, tem diversos, pode acometer, infecções hospitalares, pode acometer diversos sítios anatômicos. E lembrando que é um micro-organismo que está presente na água, em alimentos, né, que a presença desse micro-organismo em água e alimentos indicam contaminação fecal, contaminação com dejetos de humanos, de seres humanos ou de animais naquele lençol freático, né, naquela comunidade, naquele poço, naquela água que vai ser consumida. Então, serve como, inclusive, um indicador, né, de contaminação. E aí nós temos os tipos patogênicos, como nós vimos os tipos patogênicos de Escherichia coli intestinal, né, enteropatogênicas, nós temos também os tipos patogênicos extraintestinais, né, então nós temos as SPEC, que são as Escherichia coli extraintestinal, né, patogênicas extraintestinal. Nós temos a UPEC, dentre as SPEC, nós temos a UPEC, que é a Escherichia coli enteropatogênica, que é capaz de causar aproximadamente 90% dos quadros de infecção urinária em mulheres jovens, principalmente, né? E essas bactérias, elas têm esse destaque, essa característica de se tornar patógeno urinário, porque elas produzem toxinas, né? Que causam o processo inflamatório, a quimiotaxia, e produzem adesinas e fímbrias específicas que favorecem a colonização da uretra, da bexiga e às vezes até dos ureteres e rins, né? Nós temos também a MNEC, que é a Escherichia coli associada à meningite neonatal, tá? Meningite sepse, principalmente a meningite, é o principal causador gram-negativo de meningite neonatal, e a Escherichia coli é o principal agente causal gram-negativo em recém-nascidos, né? Existem outros agentes causais de meningite gram-negativos, mas não acometem comumente os recém-nascidos. E nós temos, com essa característica de patogenicidade, a produção de para eles serem mais patogênicas, essas cepas, né, elas produzem toxinas específicas, adesinas e fibras específicas. Então, o que é que acontece? Elas conseguem ter uma maior adesão, promovendo maior colonização e o processo infeccioso daquele sítio, e, além disso, produzem toxinas que levam ao dano tecidual do hospedeiro. Além de Escherichia coli, como eu falei, né, existe o gênero Klebsiella, que está muito associado a cepas multiresistentes, produzem as beta-lactamases de espectro ampliado, né, ou de amplo espectro, que são as ESBL. O que são essas ESBL? São enzimas que quebram o anel beta-lactâmico, que é a principal estrutura dos beta-lactâmicos, que representam o maior grupo de drogas antibacterianas disponíveis, tá? E uma vez quebrando esse anel beta-lactâmico, essas drogas se tornam ineficazes, inefetivas contra essas bactérias. Então, eles conseguem, a produção da SBL protege o micro-organismo contra a ação da droga. Estão comumente associadas a infecções hospitalares ou infecções relacionadas à assistência à saúde, né? Principalmente em quadros de pneumonia. E nós temos 3 espécies principais, né? Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Klebsiella rhinoscleromatis, né? Mas a principal, a mais observada, é a Klebsiella pneumoniae, tá? Causando infecção urinária, pneumonia, sepse. E a gente vê como ela possui uma cápsula mais exuberante, como a gente observa nessa coloração aqui específica, a gente vê a bactériazinha e vê esse halozinho branco em volta, que é a cápsula. A colônia de Klebsiella, ela é mais mucoide, ela se assemelha a leite condensado, porque a cápsula é mucoide, certo? Um outro gênero também associado a infecções extraintestinais é o gênero Serrácea, tá?
é uma bactéria que apresenta como característica essa produção de colônia avermelhada, porque produz esse pigmento vermelho, né, em meios de cultura. Pode acometer vários sítios anatômicos, começando pode causar sepse, pode causar pneumonia, pode causar infecção urinária, mas não está entre as mais comuns. Eu estou falando para que a gente saiba porque existem muitos relatos de multiresistência, mas não é o gênero mais comum, tá? Então, nós temos as duas espécies principais, Serratia marcescens e Serratia liquefaciens. Proteus está entre as espécies mais comuns, principalmente no trato urinário, tá? Um micro-organismo que apresenta altamente móvel, apresenta assim, ele é poliflagelado, então são flagelos peritríqueos longos ao longo de toda a extensão do bacilo. Está associada a infecções do trato urinário inferior, a infecções de feridas, infecções diversas, inclusive infecções relacionadas à assistência à saúde, as infecções hospitalares. Normalmente as colônias não são regulares, né? O que seriam colônias regulares? Vou voltar rapidinho. As colônias regulares são essas bolinhas, esses crescimentos circunscritos. No proteus, nós não observamos isso porque eles são altamente móveis. Então, ao repicar em um meio de cultura rico, ele tem a sua motilidade e essa motilidade faz com que ele migre do ponto de inoculação distante, formando o que é conhecido como véu do proteus, tá? E o véu, esse movimento de migração na placa é chamado de swarming, que seria esse movimento que não é bem um nadar, porque não é um meio líquido, então seria esse movimento de rastejar nas placas de água, tá? É um gênero muito importante para os quadros de infecção urinária, né? Existem cepas produtoras de beta-lactamase em amplo espectro também. Nós temos 3 espécies principais, mas o maior destaque é Proteus mirabilis, seguido de Proteus vulgaris, tá? Então, aqui nós temos um bacilo grande com vários flagelos que caracteriza as bactérias do gênero Proteus. O gênero Enterobacter está associado principalmente a infecções do trato urinário, além de diversas infecções oportunistas, né? São descritas 11, 12 espécies, sendo uma de maior destaque, que é a Enterobacter cloacea. Está presente em água, esgoto, solo, porque é uma enterobactéria, então é um micro-organismo ubíquo. Também é altamente móvel, possui uma grande quantidade de flagelos, faz parte, componente da microbiota humana de outros animais, é um patógeno oportunista. Ele novamente está podendo estar, na verdade, estando frequentemente associado a infecções relacionadas à assistência à saúde. E aí o diagnóstico, né? Nesse caso, nós temos um diferencial. Anteriormente, nas enterobactérias enteropatogênicas, o nosso foco eram fezes, era o conteúdo do trato gastrointestinal, porque eram bactérias que estavam principalmente e às vezes somente associadas a infecções do trato gastrointestinal. Nesse caso, nós temos micro-organismos que acometem diversos sítios anatômicos. Eles, na verdade, são patógenos extraintestinais, então a gente vai utilizar material clínico, espécimes clínicos de praticamente todos os sítios anatômicos, exceto o trato gastrointestinal. Então, depende da suspeita clínica. Uma suspeita de sepse, tem que coletar sangue. Suspeita de pneumonia, tem que coletar um aspirado traqueal ou um lavado broncoalveolar. Uma suspeita de meningite, líquor. Uma suspeita de cistite bacteriana, né, infecção urinária, urina. Uma suspeita de um empiema pleural, ou então, uma pleurite, líquido pleural, uma peritonite, líquido peritoneal, escarro, que também pode auxiliar no diagnóstico de infecção pulmonar. Não, estou suspeitando de infecção do catéter venoso central, formação de biofilme no catéter venoso central. Então, você usa a ponta do catéter. E essas amostras clínicas, elas devem ser semeadas em água-sangue, né, que cresce tanto bactérias gram-positivas quanto gram-negativas, e água-macumba, que crescem somente as bactérias gram-negativas. Mas eu sei que é gram-negativo, por que eu não repico só no Maconte? Porque quando você faz o diagnóstico, você não sabe que se trata de uma gram-negativa. E gram-positivas podem acometer
a corrente sanguínea, podem acometer secreções, podem acometer articulações, feridas, causar meningite, causar cistite. Então, você tem que usar você tem que usar meios de cultura bacteriana que permitam o crescimento de gram-positivos e de gram-negativos. Para urinas, pode-se utilizar esse meio chamado agar-Kled, porque ele impede a formação do véu do proteus e permite a contagem de colônias, né? Então, para o diagnóstico da infecção urinária, você tem que contar as colônias. Lembrando que as colônias são essas bolinhas. Então, eu tenho que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e dizer quantas unidades formadoras de colônia são observadas naquela amostra urinária. E aí, para isso, eu tenho que usar, se eu tiver proteus, eu tenho que usar o agar-Kled para que o proteus não forme o véu. Quando eu estou falando de sangue, de secreções, de líquor, né? Agentes que são materiais nobres, normalmente menos colonizados com outros micro-organismos, às vezes, inclusive, devem ser estéreis, como o sangue, o líquor, o líquido pleural, o líquido peritoneal. A gente pode inocular também em meios de cultura líquido, como o caldo BHI. E depois do crescimento, existe a identificação por provas bioquímicas, como nós comentamos, na identificação de enterobactérias enteropatogênicas, e as provas de teste de sensibilidade, né, para ver qual a melhor droga a ser utilizada. O tratamento vai depender do quadro infeccioso, né? Vai depender da situação do paciente, se é um paciente internado, se é um paciente com infecção relacionada à assistência à saúde, né? Infecção hospitalar, então eu vou ter que usar drogas mais potentes, como carbapenêmicos, cefalosporinas de terceira e quarta geração, ou fluoroquinolonas. Mas se for uma infecção urinária, eu posso começar a tratar com sulfametoxazol-trimethoprim, que é uma droga mais branda, mais antiga, mais voltada para o trato urinário. Então, a seleção vai depender do tipo de infecção, da gravidade da infecção e do tipo de paciente. Se é um paciente internado, se é um paciente entubado, se é um paciente que está em home care, se é um paciente que está bem, que teve só esse processo infeccioso, mas está se recuperando. Então, a característica do paciente também vai interferir, vai influenciar o tipo de droga a ser utilizada. E prevenção, na verdade, está muito associada à prevenção hospitalar, né? Então, essas infecções por enterobactérias extraintestinais, essas infecções extraintestinais por enterobactérias, elas estão muito associadas a processos... a infecções relacionadas à assistência à saúde, então, infecções hospitalares, a infecções em ambientes de assistência médica. Então, mais importante do que pensar numa higiene pessoal e comunitária, a gente pensa nas medidas de controle de infecção hospitalar, né? Então, seguir de forma rigorosa as normas de biossegurança, tem uma CCIH atuante, né? Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, uma CCIH atuante que faça uma busca ativa por quadros infecciosos no ambiente hospitalar. Temos que detectar portadores sadios. Então, assim, eu posso ter um surto de uma infecção por uma enterobactéria patógeno extraintestinal e eu faço uma busca intestinal desse patógeno. Por exemplo, a swab retal, uma UTI onde teve uma alta mortalidade por uma determinada bactéria. Aí eu faço swab retal dos pacientes e dos técnicos, médicos e enfermeiros associados que trabalham naquela UTI. Mas por que swab retal? Se ela não é um patógeno extraintestinal, ou desculpa, se ela não é um patógeno intestinal. Então, a gente faz o swab retal para ver se o paciente ou o indivíduo, né, o profissional de saúde trabalhando ali é um portador são. Ele não vai ter nenhuma alteração clínica, porque ele está rígido, ele não tem nenhuma doença de base, mas ele tem no seu trato gastrointestinal, por exemplo, uma Klebsiella produtora de beta-lactamases de amplo espectro, certo? Então, isso aqui, a detecção de portadores sadios, na verdade, ela faz parte do que nós chamamos de vigilância ativa. É buscar por portadores sadios antes que doenças sejam diagnosticadas naquela UTI, naquela ala do hospital. Controle sanitário, né? Tanto da água quanto de alimento, quanto o contato com pessoas de fora daquele ambiente hospitalar, enfim. Quanto à resistência,
Nessas bactérias, principalmente no ambiente hospitalar, a resistência a antimicrobianos se torna um problema grave, né? Na aula de mecanismos de resistência e genética bacteriana, né, nós vimos um pouco sobre isso. A gente pensa principalmente nas enterobactérias, na resistência por meio da produção de beta-lactamases de amplo espectro, ou beta-lactamases de espectro estendido, ou até as carbapenemases, que são aquelas beta-lactamases que inativam todos os beta-lactâmicos, né? E a gente pensa com maior destaque para as espécies Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae e Enterobacter, principalmente Cloacer, de ambientes hospitalares, tá? Então, existem uns trabalhos no Brasil mostrando que mais de 32,4%, mais de 54% e mais de 22% de Escherichia, Klebsiella e Enterobacter isolados de pacientes apresentavam o perfil de produtora de carbapenemase, né? Então, quando a gente fala de superbactéria, megabactéria, a superbactéria daquele hospital matou um surto, normalmente são bactérias que produzem carbapenemases, né? E aí esse nome, produtor de Klebsiella pneumoniae carbapenemase, é porque esse tipo de carbapenemase, KPC, foi inicialmente descrito em Klebsiella pneumoniae. Pensava que só ela produzia. Mas por causa das trocas de plasmídios, da conjugação, várias outras espécies, não só de enterobactérias, como outros bacilos gram-negativos, como pseudomonas, também são capazes de produzir essa carbapenemase da Klebsiella pneumoniae. Então virou KPC, não é mais a bactéria, e sim o tipo da enzima que inativa o antimicrobiano, a carbapenemase. E aí já foi descrito em Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Enterobacter, em pseudomonas, né, em várias outras espécies. Muito obrigada.